Caríssimos irmãos e irmãs, estamos aí, então, na sexta-feira da Quaresma. E a gente começa com algumas leituras interessantes aqui, que nos ensinam algumas coisas. Os 3 pilares da Quaresma são o quê? Caridade, esmola, né? Pois é. Hoje em dia, nas redes sociais, se encontra muitos querendo dizer, ao invés de fazer jejum de comida, faça da língua. Sim? Ao invés de jejum disso, faça jejum de, sei lá, de tirar a mágoa, de reconciliar-se. O que vocês acham disso? Parece que é semelhante ao que esse texto diz, ó. A profecia de Isaías diz o seguinte: acaso chamas isso jejum? Dia grato, acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os detidos, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Encontrares o nu e cobri-lo, então brilhará a tua luz como a aurora. Esse texto parece que é isso que quer dizer, ou não? Que o jejum que Deus quer é outro, não esse de comida. O que vocês me dizem? Está vendo como é difícil para um padre a homilia? Por quê? Porque a vida espiritual, ela tem 2 faces que parecem contrárias, mas não são. Quando eu foco uma coisa, fica parecendo que eu estou desprezando a outra. Quando eu foco a outra, fica parecendo que eu estou desprezando a outra. É muito difícil, porque na fé católica, na fé cristã católica, nós chamamos que a nossa fé é do et em latim, e não out. Não é ou uma coisa ou outra. Aqui, Deus está chamando a atenção para aqueles que fazem jejum para aparecer, para viver uma fé simplesmente de aparência. Ok? O fruto do jejum devem ser esses: mais caridade, mais acolhida, perdão, ajudar o próximo. Mas será que nós temos que realmente abrir mão do jejum de comida? Não? Não. Por quê? Lembra, por isso que eu estou falando, tem que participar lembra que nossos desejos corporais estão desordenados e precisam ser ordenados. Quais são as faculdades que nós temos que ordenam? Inteligência e vontade. A inteligência é aquela que vá da tua vida como um todo. E a vontade é aquela que a inteligência move para controlar o seu desejo. Ok? Ora, esse controle das paixões não é tão simples assim. Porque as paixões, nós não temos, segundo São Tomás de Aquino, nós não temos domínio despótico, de tirano. A gente não consegue dominar totalmente, mas um domínio político das paixões. Ou seja, nós precisamos treinar nosso corpo a se dominar. Quando eu digo, você não pode, você tem que fazer um jejum de parar de xingar, da ira, ok? Mas para chegar a isso, você tem que treinar o seu corpo a ser dominado. Quando você fala jejum de língua, de você não só fofocar ou falar mal, calúnias,
Para chegar ao jejum de língua, é importante que você tenha treinado o corpo, de uma forma geral, a se dominar. Ou seja, quando eu fico em jejum de, sei lá, almoço, ou atraso a comida, ou de água, pão e água, não interessa. O meu corpo fica pedindo, ok? E eu domino. Não é que tem que também morrer de fazer jejum, ficar passando mal, não. É uma coisa discreta, né? Você atrasa um copo d'água, você fica sem uma refeição, ou come menos do que você gosta. Você simplesmente vai educar seu corpo. Quando você faz isso, esse treinamento serve para isso que Deus está pedindo. É muito mais fácil você controlar a ira, a língua, se você faz jejum de comida, de água. Consegue entender isso? A mesma coisa, apetite sexual. Se você tem uma queda fácil na questão da sexualidade, no adultério, fornicação, o jejum, a penitência, vai educar seu corpo. O que acontece na realidade? A sua vontade com a graça de Deus, por isso tem que ter a oração, né? Na quaresma, porque a oração, na nossa vontade com o pecado, ela é uma vontade enfraquecida. Então, com a oração, você recebe a graça de Deus ilumina a sua inteligência para ver mais detalhadamente quais são os seus pontos fracos, move a sua vontade, fortalece e educa o corpo. Ok? Então, a penitência e o jejum educam o corpo para amar. Porque o amor ágape é o amor que não pede nada em troca. Ora, se o seu corpo está sendo cada vez mais dominado pela inteligência e vontade, é muito mais fácil, quando você fizer uma caridade, quando o seu corpo pedir um obrigado, ou uma retribuição, ou que a pessoa te honre, como o seu corpo já está dominado, é mais fácil você controlar esse desejo de receber algo em troca. E o seu amor fica muito mais puro e ágape. Entenderam? Então, uma coisa, aqui Deus está falando que não adianta ficar fazendo jejum se é uma coisa que tem como fim simplesmente aparecer, ou um jejum para comprar uma casa nova. Como é que uma pessoa que faz jejum para comprar uma casa nova, uma casa própria, se ela vai ter bons frutos, se ela está canalizando, orientando algo excepcional para a alma, para algo material? É como se ela brigasse com o corpo para depois alimentar o corpo e não a alma. Ok? Consegue entender isso? Então é muito difícil. A vida espiritual não é out, uma coisa ou outra. Quando Deus está chamando a atenção que nós temos que ser pessoas melhores, Ele está dizendo que, como fruto do jejum, temos que ter boas ações, os frutos do Espírito Santo. É isso. Simplesmente isso. As penitências e os jejuns ajudam você, se você orientar bem, se você rezar, porque São Paulo dizia que nós temos uma vontade fraca, que ele chama de amartia, uma tendência ao pecado, que só a graça é capaz de superar. Só a graça pode superar essa nossa fraqueza no corpo. Então, é preciso jejum, penitência, sim, para que possamos controlar a língua mais fácil, amar mais puramente, ok? Desapegar dos bens materiais mais facilmente, porque você vai treinar seu corpo a ser dominado. O homem mais livre que existe é o homem que se autodomina, não é Biden ou Bill Gates. O homem mais poderoso, mais livre, é aquele que mais domina suas paixões. Porque um Biden da vida pode ficar com insônia, ansioso, né? Quem domina a si mesmo, vive sempre em paz. Está sempre em autodomínio, controla
a sua ira, sua mágoa, porque é um corpo treinado, né, para amar. Esse é o foco da quaresma. Claro que a esmola é a mesma coisa. Se você dá uma esmola simplesmente do que não te interessa ou do que sobra, pouco faz para você. Agora, se você faz uma esmola de algo que vai mexer com você, seu corpo reage. Aí a sua inteligência e vontade vai dominar e você fica mais livre do apego aos bens materiais. Entenderam qual que é o esquema? E tem outras penitências. Tem gente que dorme no chão. Quem gosta muito de dormir no colchão, escolhe um dia da semana e dorme no chão. João Paulo II fazia isso, né? João Paulo II dormia no chão, na quaresma. Perdia, em média, de 13 quilos na quaresma, João Paulo II. Não é tão fácil ser santo, né? Você tem que querer realmente viver uma vida mais austera. Só que não se esqueçam que não é um masoquismo, porque a felicidade é um dom. Se você não sabe isso, é importante. É claro que Deus vai dar a felicidade a quem tenta amar como Ele ama, dominar a si mesmo, orientar suas paixões para Ele, né? E a oração é importante também nisso, porque no cristianismo as paixões não devem ser reprimidas como no budismo, mas devem ser orientadas para Deus. Quem assistiu à formação de ontem? Pois é, vocês viram lá as tentações, né, do combate da oração, que as paixões, elas devem ser sinais de qual ponto do coração nós estamos apegados, para oferecer o coração a Deus, para que Ele purifique o nosso coração. Lembra? Então a oração é um diálogo com o Espírito. É importantíssimo a oração junto com a penitência e o jejum. Que Deus nos dê a graça de viver uma santa quaresma e sair dela com o nosso corpo dominado para amar, para perdoar, para a caridade. Assim seja.